Hoje nós vamos fazer um vídeo com um tema importantíssimo. Toda família que tem um filho autista precisa assistir esse vídeo para entender quais são os seus direitos e lutar pelos direitos dos seus filhos. Eu vejo todos os dias lá no consultório que famílias muitas vezes ficam sem profissionais, sem terapeutas, ficam sem assistência médica, ficam gastando muito dinheiro com coparticipação simplesmente pelo fato de não conhecerem as leis que protegem as pessoas autistas. As pessoas autistas, elas são consideradas pessoas PCD. O que é PCD? É pessoa com deficiência. Existe uma lei no Brasil, que é a Lei Berenice Piana, que nesta lei está escrito que o transtorno do espectro autista é considerado PCD. Então, todos os benefícios que as pessoas PCD, pessoa com deficiência, têm, a pessoa com transtorno do espectro autista tem também, tá? Eu vou trazer aqui para vocês hoje os principais direitos, as principais características, né, que vocês precisam ter consciência, conhecer para lutar pelo direito dos seus filhos. A gente vai dividir tudo isso em 3 pilares principais. Quais são? Escola, plano de saúde e impostos, tá? Impostos e serviços. Escola. A escola, ela precisa ser inclusiva. Ana Paula, meu filho é autista, ele precisa estudar em uma escola de educação especial? Não. Toda escola de ensino regular mesmo, ela não tem o direito de negar a matrícula para nenhuma criança só porque ela tem o diagnóstico de autismo. Infelizmente, no Brasil, a gente vê casos em que a família liga para a escola fala, não, tem vaga sim, tal, pode vir conhecer a escola. Hora que a família chega na escola, que a escola percebe que a criança é autista, eles falam, lamento muito, estamos sem vagas, tal. Em uma situação desse tipo, denuncie. Entre com judicialização, porque essa escola está agindo contra a lei. Toda escola precisa aceitar a criança, independente da deficiência física ou deficiência intelectual que ela tenha. Joia? Primeira coisa. Segunda coisa. A escola precisa levar em conta o laudo médico e as recomendações médicas para fazer a adaptação escolar desta criança. Então, se é uma criança que não tem nenhuma comprometimento no seu comportamento, que não tem risco de entrar em crise dentro do ambiente da escola, que tem um cognitivo preservado, mas que tem uma dificuldade de interação social, uma dificuldade de interpretar coisas com duplo sentido, tudo, esta criança, um autista nível 1 de suporte, não necessariamente precisa de um cuidador para ele na escola. É uma pessoa que, com o apoio do professor, com o apoio dos amiguinhos da sala, consegue superar suas dificuldades. Agora, um autista nível 2, nível 3 de suporte, que tenha uma dificuldade intelectual, que precise de um tempo maior para realizar as tarefas, para conseguir fazer um trabalhinho, para concluir uma atividade, é recomendado que ele tenha um cuidador. A gente chama de AT, que é um acompanhante terapêutico. Qual é a função do acompanhante terapêutico? O acompanhante terapêutico ele vai ajudar na aplicação do conteúdo pedagógico junto com o professor na sala de aula e vai auxiliar no manejo do comportamento daquele aluno. O ideal é que o acompanhante terapêutico tenha reuniões frequentes, cada 15 dias mais ou menos, com o psicólogo que acompanha essa criança, porque o psicólogo vai orientar quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas. E o acompanhante é o responsável de estimular essas habilidades no ambiente escolar. É direito da criança ter um acompanhante terapêutico? Se estiver no laudo médico que ela precisa de um acompanhante, é direito da criança sim, e a escola não pode negar. Tudo bem? Outro ponto na escola, sala de AE. O que é a sala de AE? É a sala de recurso da educação especial. Então, mesmo em escolas regulares, crianças que têm laudo de TDAH, de dislexia, de autismo, de deficiência intelectual e até mesmo de altas habilidades,
tem o direito de frequentar a sala de AEE, que é uma sala onde eu tenho uma professora que tem especialização em educação especial e que vai fazer uma aprendizagem mais direcionada para aquela criança. Um outro ponto fundamental no ambiente escolar é o que a escola chama de PAEE e a parte médica terapêutica chama de PEI, mas nada mais é que o plano de ensino individualizado. O que significa isso? A coordenadora pedagógica da escola, a professora dessa criança, junto com a família e com os terapeutas, precisam traçar um plano individualizado para aquele aluno que tem um transtorno mental. Então, se é um aluno que fica pouquíssimo tempo sentado, essa equipe vai traçar estratégias de quais atividades esse aluno vai fazer, atividades curtas, intervalos mais breves que ele vai poder levantar, sair, dar uma volta e voltar e fazer mais um pouquinho, até que ele conclua o que foi designado para ele, sem entrar em crise. Crianças que têm uma deficiência intelectual grave, ou que têm uma deficiência intelectual limítrofe mesmo, mas que não conseguem aprender ou têm muita dificuldade de aprender, por exemplo, um teorema de Pitágoras, uma fórmula de física, uma química, né? Não tem por que forçar essas crianças a aprender um conteúdo dessa densidade. Então, o que precisa e é obrigação da escola fazer? Fazer um planejamento, uma adaptação do currículo escolar, da matéria escolar, para um nível de conhecimento que ele seja capaz de realizar. E essa adaptação vai ser dada dentro da sala de aula, junto com os demais alunos daquela série, com a supervisão da acompanhante terapêutica junto com ele. Joia? Então, a escola precisa seguir as orientações médicas, ter um ambiente favorável, ter os professores capacitados, não pode negar matrícula de hipótese alguma com a justificativa que a criança, que o aluno tem algum transtorno ou alguma deficiência física, isso é contra a lei. Precisa ter o acompanhante se for solicitado pelo médico, porque o médico enxerga a necessidade do acompanhante para aquela criança e precisa fazer o PAEE ou PEI, que é o plano de ensino individualizado. Não é da legislação, mas o combate ao bullying também é obrigação da escola. O bullying é uma realidade que acontece em escolas públicas e privadas, independente de nível social e de classe econômica. Crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, com TDAH, com dislexia, com autismo, são vítimas de bullying mais facilmente. São crianças que enxergam menos malícia, são crianças que são mais facilmente manipuladas e expostas a situações de ridicularização. Então, o combate ao bullying também é obrigação da escola. Joia? Então, falamos sobre escola. O segundo pilar é em relação a planos de saúde. Eu sei que as famílias assim travam uma luta constante contra o plano de saúde para conseguir os direitos dos filhos. Então, eu venho trazer aqui para vocês alguns direitos básicos que o plano de saúde costuma negligenciar, vamos usar essa palavra, e por desconhecimento a família acaba acatando. Primeira coisa, o seu filho tem direito a realizar a terapia que é prescrita pelo médico, porque essa terapia é fundamental para o desenvolvimento dele. Então, se o plano de saúde não tem hoje uma fonoaudióloga para te oferecer, ou não tem uma terapeuta ocupacional para te oferecer, ou uma psicóloga ABA para te oferecer, você pode encontrar uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga particular e pedir o reembolso do plano de saúde. Se eles tiverem esse profissional, tudo bem, você vai no profissional que o plano tem para oferecer. Mas se o plano não tiver, o seu filho não vai ficar sem a terapia. Você tem o direito de encontrar o profissional, conseguir o reembolso de 100% do plano de saúde e oferecer o tratamento adequado. Segundo ponto importantíssimo é a coparticipação. Hoje em dia, a grande maioria dos planos de saúde trabalham só com planos de coparticipação. O que é isso?
além da mensalidade do plano de saúde que eu pago, eu ainda pago uma porcentagem de tudo o que aquela pessoa fizer, desde consulta médica, exames, terapias, tudo. Vocês concordam comigo que quanto mais comprometida a criança for, o paciente for, mais terapias ele vai precisar? Uma pessoa autista nível 1 de suporte, ele vai fazer psicoterapia uma vez por semana, cognitivo-comportamental e muito provavelmente só isso, e vai dar tudo certo. Uma pessoa nível 2, nível 3 de suporte, vai precisar fazer psicoterapia ABA 3, 4 vezes por semana. Terapeuta ocupacional 2, 3 vezes por semana. Fonoaudiólogo 2, 3 vezes por semana. Se a gente for pagar uma coparticipação de tudo isso, muitas vezes compromete praticamente o salário inteiro dessa família. É uma forma de bloquear o tratamento daquele paciente, porque a família não consegue arcar com a mensalidade e a coparticipação. O que é importante vocês saberem é que existe uma lei que limita a coparticipação de pessoas autistas. Justamente por causa disso, porque os mais comprometidos não podem ficar sem o tratamento que realmente eles precisam. Então, se você está recebendo uma cobrança de coparticipação que ultrapassa o valor da mensalidade que você paga para o seu filho, conversa com o advogado, porque essa coparticipação pode ser limitada de uma forma que não comprometa o seu salário e a renda financeira da família, para que essa família consiga comprar comida, remédio e sobreviver. Então, a coparticipação precisa ser limitada também, tá? Por último, o médico especialista. É difícil a gente encontrar cooperativas que tenham na rede credenciada médicos especialistas em transtornos do neurodesenvolvimento. E você, enquanto pai e mãe, pode sim escolher o médico com quem você quer passar o seu filho e solicitar o reembolso da cooperativa se ele não tivesse especialista para te oferecer. Joia? Então, esses são os seus direitos referentes à cooperativa. O terceiro pilar é a questão dos impostos. Existem alguns benefícios que o governo concede para as famílias neurodivergentes, principalmente as famílias com crianças no transtorno do espectro autista, porque ele entende que essa família tem um gasto exagerado com essa criança por pagar plano de saúde, pagar a coparticipação, pagar uma terapia particular, comprar remédios, né? Então ele acaba oferecendo esses benefícios. Quais são esses benefícios? Tem tarifa diferenciada na conta de água e luz. Tem isenção do IPVA, ICMS, IOF e mais um imposto que eu não lembro qual é. Espera só um minutinho. Eu vou ver aqui rapidão para falar para vocês. Ó, IPVA, IPI, IOF, ICMS. Joia? Tem algumas companhias aéreas que oferecem também desconto na passagem aérea, tanto para a pessoa autista como para o seu acompanhante. Isso não é obrigatório, mas existe, tá? E existe também alguns órgãos municipais, estaduais e federais que oferecem uma redução na carga horária de trabalho das mães de pessoas neuroatípicas, de pessoas autistas, para que essa mãe consiga acompanhar o filho nas terapias e levar no tratamento. Joia? Então, precisa verificar se o seu trabalho concede esse benefício. Não é obrigatório ter, mas alguns lugares concedem. Redução da carga horária para o cuidador, redução dos impostos na compra de carros, IPI, IOF, ICMS, IPVA, ó, lembrei tudo agora, né? E a tarifa diferenciada na força e luz e água. Joia? Então, em relação a impostos, é isso. Então, com esse vídeo, eu quero trazer para vocês que existem direitos e a única forma de você saber e lutar pelos seus direitos é conhecendo eles. Sem conhecer, é muito fácil de te enganar. Joia? Um grande beijo para vocês. Eu sou Ana Paula Ferraldo, eu sou médica pediatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência, sou certificada em autismo,
com especialização em transtornos do neurodesenvolvimento. Estou aqui para ajudar vocês. Até o próximo vídeo. E o benefício que eles ganham mensal? É o BPC. Vamos gravar? Pode. Tá. E por último, pessoal, eu quero falar do BPC, do LOAS, que é como se fosse uma aposentadoria por invalidez, vamos dizer assim, que é concedida às pessoas autistas com deficiência intelectual associada. Autistas nível 2, muito comprometidos, e nível 3 de suporte, podem pleitear para o governo federal o auxílio BPC. Joia?